Bora lá, galerinha, o iceberg de artistas e músicas do canal do Coffee Wizard. Eu acredito que seja o primeiro vídeo desse canal que eu vou estar fazendo aqui pra vocês. Gente, eu peço desculpas aí por mais um atrasinho, mas hoje foi por um bom motivo, cara. Arrumei totalmente meu quarto aí e acordei bem cedo hoje, cara. Tô 2 dias, ó, tô num recorde de 2 dias acordando cedo. E, cara, isso fez realmente bem pra mim. Eu não sei se vocês... Porque ontem eu acordo, vocês viram que eu tava com bastante sono nos vídeos, né, cara? Porque eu, eu não tinha conseguido dormir cedo, né? E ontem eu consegui, cara. Então, hoje eu tô... Eu dormi cedo e acordei cedo, cara. Pô, fala pra vocês, cara. É impressão minha, mas eu acho, cara, que eu tô até com um semblante diferente, sabia, cara? Parece que eu tô mais... Não sei, cara. Eu não sei, eu me olhei na webcam aqui, eu achei que eu tô com uma vibe diferente hoje, por algum motivo. Então, enfim, é isso basicamente. Tô consertando essa parada minha, que eu acho que é o que mais me atrapalha de tudo no meu dia a dia, na minha vida, é esse lance do sono, cara. Eu acordar muito tarde. Eu falo, cara, se eu acordo cedo, cara, eu sou o melhor em tudo que eu quiser na minha vida, eu acho, cara. Porque eu acordo com uma disposição do caramba, consigo fazer as coisas. Agora, se eu acordo só tarde, igual eu tava fazendo, eu sou o pior de todos, né, cara? Porque eu não consigo fazer nada. Eu só fico. Por isso que eu já. Até consegui passar um mês, mas. Conseguindo postar certinho, mas chega uma hora que você cansa a mente, né? Porque você vai acordando tarde, dormindo tarde, chega uma hora que você cansa. E uma hora que você acorda de tardão, acorda 1 da hora da tarde, você não tá com vontade nem de ligar o computador, cara. Você quer ficar longe disso. Então, acordar cedo é muito bom e vou tentar continuar aí daqui pra frente, que assim a gente vai poder tocar esses projetos pra frente, principalmente do canal 2 que é o que tá parado nesse momento pra valer, né, que eu tenho que voltar o mais rápido possível e também voltar a organizar esse canal aqui certinho aí na semana que vem aí. Uma semaninha meio quebrada, mas semana que vem a gente vai voltar certo agora nesse novo estilo, tá bom? Enfim, vamos ver um iceberg aí pra gente comemorar essa volta, por assim dizer, do Vani acordar cedo. Quem assiste, eu acho que a maioria da galera pula, né, esse o começo do vídeo, mas eu vou dando meus relatos aqui conforme eu for avançando nessa minha autoterapia. Ai, tô quase espirrando. Controlei. Enfim, gente, um vídeo desse canal Coffee Wizard, que eu acredito que seja o primeiro que eu vou estar trazendo aqui pra vocês. Eu já gravei um iceberg sobre gêneros musicais há muito tempo atrás, né, cara? Então me deu vontade de falar sobre esse tema. Acho que eu tava precisando ver um iceberg nesse estilo. Eu acho que vai ser bem legal, tá bom? Enfim, vambora, gente. Deixa um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tá na descrição. Passe lá, deixa um like, se inscreva, se possível. Considere se tornar membro do canal, que vai estar me ajudando muito. Postei um vídeo hoje de manhã daquele The Moon Wakes Up lá no Membros, lá, aquele vídeo do EWIP. Então, se você tem interesse nesse tipo de vídeo, entre lá que eu tenho certeza que você vai curtir. Além disso, entre na comunidade do Discord do canal aí pra estar sempre trocando aquela ideia comigo mais próxima e pra estar recomendando vídeos é melhor por lá. E além disso, entre no meu canal 2 lá pro Iceberg das Religiões que eu tô produzindo, tá bom? Bora! E rapaziada, vindo aqui no começo para avisar que esse vídeo possui conteúdo sensível, com temas Ok. perturbadores como doença mental, violência e outros assuntos que vão fazer eu censurar muito o áudio na hora da edição. Eu ia gravar, eu tava entre esse e o Iceberg do Hayazi. Vocês lembram desse canal Hayazi? Também tinha da música, eu acabei escolhendo esse no final, cara. Mas se quiserem eu Eu trago acho outro também. bem difícil você não saber o que é um vídeo de iceberg. Essa Eu não moda sei! começou na gringa na época da quarentena e hoje é um dos Eu principais sinceramente tipos não de sei. conteúdo na internet e tem canais inteiros que são dedicados só pra isso. Porque basicamente qualquer coisa pode virar um iceberg, incluindo o mundo da música. E foi pensando nisso que eu montei eu mesmo esse iceberg dos artistas e da música. Sendo a primeira Ok. camada curiosidades e coisas mais conhecidas, já no final um poço de bizarrices e coisas assustadoras e Nice! claro, É menos isso que conhecidas. Então queremos. deixe seu like e se inscreva no canal. E sem Bora. mais delongas, Ó, vamos para o iceberg. café no copo americano, cara. Tô parecendo que eu tô parado naqueles. Como é que é? Camada Graal 1. lá? Como é que é o nome daquele Os lugar que você Beatles. para em É viagem? claro que o iceberg começaria por eles. Os Beatles foram a maior banda de rock de todos os tempos. A banda inglesa era composta por Paul McCartney, John Lennon, George Harrison e Ringo Starr. E apesar da banda só ter tido 10 anos de atividade, de 1960 a 70, esses caras só lançaram álbuns icônicos, como Sgt. Pepper's White Album, Abbey Road, Revolver, enfim. Se o mundo da música é o que é hoje, é por conta dos Beatles. Daria pra fazer um vídeo inteiro só sobre como eles impactaram o mundo, influenciaram
influenciaram outras bandas e principalmente sobre as controvérsias. Como John Lennon afirmando em uma entrevista que os Beatles eram mais influentes que Jesus e diversas outras histórias que envolvem a história da banda. Assim, é que hoje em dia, hoje em dia você vê artistas fazendo blasfêmias muito maiores que essa daqui, né? Só que na época, como os Estados Unidos e os países eram muito mais conservadores, por assim dizer, ou conservadores que aparecem na política, né? Eu quero dizer conservadores não necessariamente no lado conservador, mas sim do que a gente veria como uma família tradicional hoje em dia, né, cara? Então, é uma declaração chocante, visto que esses caras eram basicamente os artistas top 1 do mundo, né, mano? Como, por exemplo, a morte de Paul McCartney. Essa lenda diz que o Paul McCartney teria morrido em 1966 em um acidente de carro, e ele teria sido substituído por um sósia do Paul para que a banda continuasse. O que é interessante que o sósia tinha a mesma voz, personalidade, né? Não, calma lá, o Coffee Wizard, calma lá, tem diferença sim. Acontece que o Paul realmente sofreu um acidente de carro naquele dia, mas é claro que ele não morreu, senão teria saído em tudo quanto é lugar, assim como a morte do John. E quem acreditava nessa teoria diz que os Beatles deixaram mensagens em várias músicas e álbuns dando a entender que o Paul tinha morrido, como no Sgt. Pepper's, que ele é o único de costas. Né? Hoje em dia isso não passa de uma brincadeira e o próprio Paul faz piada sobre isso. Isso é um reflexo daquela época onde tinha muito mais teorias da conspiração sobre os artistas. Como, por exemplo, aquela de que se você... Ei, não! O Paul McCartney, eu tava zoando, cara, mas agora esse da Xuxa, essas teorias em conspiração da Xuxa, eu acredito de verdade, cara. Isso daí você tá de brincadeira, cara. Se tocasse o disco da Xuxa de trás pra frente, supostamente teriam alguma mensagem escondida. Toca na tua casa então, Corfu. Toca na tua casa aí, 3h33 da madrugada pra você ver o que acontece, grave e posta aí pra mim ver, cara. Pô, tá de brincadeira, cara. Isso daí da Xuxa, 27. Eu não sei não, cara. Esse é o nome dado a uma coincidência que aconteceu depois de diversos músicos influentes terem morrido com exatamente 27 anos. E daí nós temos muitos nomes, como o Brian Jones, o Jimi Hendrix, mas de fato, até então ninguém dava muita bola pra essa coincidência, até 1994, quando Kurt Cobain faleceu com exatamente 27 anos. E foi daí que o Clube dos 27 ficou popular. E ainda mais em 2011, quando a Amy Winehouse morreu com 27 anos. Isso surgiu muito com a mídia tentando criar algo como se esses artistas tivessem algo místico junto, mas eram pessoas que tinham muita vida pela frente, grandes talentos, mas que caíram... Eles tinham uma coisa em comum, né, cara, que era o vício, né, num negocinho, uma parada diferente, né, o mundo das drogas e do vício, exatamente, o que fez elas deixarem o nosso mundo cedo demais. O que no mundo do rock, infelizmente, não é tão raro perder pessoas por conta desses motivos. E o Clube dos 27 se tornou mais um mito na história da música. E outra coincidência, mais conhecida pela galera do grunge, é o dia 5 de abril, conhecido como um dos dias mais tristes da história do rock, onde no dia 5 de abril de 1994, o Kurt Cobain faleceu em sua casa em Seattle. E exatamente 8 anos depois, no dia 5/4 de 2002, o Lane Staley, vocalista do Alice in Chains, faleceu vítima de uma overdose. Cara, o mundo da música é muito grande, então é claro que iria acontecer coincidências como essa. Mas é bem específica mesmo, né? Interessante, e é realmente triste ver todas essas lendas morrerem tão cedo e por motivos tão parecidos. Eu acho muito doido, né, cara, que eu lembro de quando o X e o Lil Peep faleceram, o Juice WRLD foi lá e gravou uma música que ele falava lá que não sei o que, falando que, daí tinha uma parte da música, ela fazendo um tributo aos dois, né, cara, daí tinha uma parte que ele falava assim, nossos ídolos não chegam nem aos 27 mais, né, cara, e é muito doido pensar que ele também não chegou, né, o próprio Juice WRLD faleceu pouco tempo depois, né, cara, isso é muito bizarro, né, muito bizarro. Synthwave. Nisso eu englobo todos os subgêneros desse estilo. O Synthwave é aquele tipo de música eletrônica bem nostálgica em anos 80, com fundos neons e bastante distorções. Nisso ele pega inspirações de trilhas sonoras de filmes de ação, polícia e ficção científica dos anos 80, além dos jogos 8 bits daquela época. Gostei! Uma das maiores... Eu gostei da sutileza do vídeo de enquanto ele tá falando sobre certas coisas, não sei se vocês repararam sobre um tópico, ele tá colocando músicas desse estilo de música no fundo, né, pelo menos o beat, né. Inspirações é o GTA Vice City e o Blade Runner de 84. É um estilo feito para resgatar a estética dos anos 80, e eu acho que o melhor artista desse meio é o Home. Eu gosto, cara, assim, eu curto mais escutar um lo-fi, assim, não sou tanto desse vaporwave, essas coisas assim, mas eu curto, claro que eu curto, mano, eu acho muito maneiro.
Os 200 álbuns definitivos do Rock and Roll Hall of Fame. Nossa. Rock and Roll Hall of Fame é uma instituição que premia artistas não apenas de rock. E há um tempo atrás eles fizeram uma lista dos supostos 200 álbuns definitivos, com critérios de vendas, impacto na cultura e a popularidade duradoura do álbum. E o ranking que eles criaram ficou em primeiro lugar, surpreendendo um total de 0 pessoas, os Beatles, com o álbum Sgt. Peppers. Depois The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, Thriller, do Michael Jackson, Led Zeppelin 4, The Joshua Mas não era de rock? 3 do YouTube, Exile on Main Street do Rolling Stones, Tapestry do Karate King, Highway 61 Revisited do Bob Dylan, Pet Sounds do Beach Boys e em 10º lugar Nevermind do Nirvana. E claro, mais 190 álbuns que eu não sou nem doido de tentar falar todos eles aqui. Tem gente que discorda dessa lista, incluindo eu, que não concordo com algumas posições, mas também não é a única que existe. Assim, eu não tenho um... Eu tava indo pra trás aqui porque eu tenho um CD que chama... Cara, eu tô tentando lembrar, eu não consigo enxergar ele daqui. Mas eu acho que é 20 maiores bandas de todos os tempos o nome. É um CD que eu comprei, que faz uns 10 anos atrás, eu tenho guardado até hoje. Que é basicamente o CD vários clipes de música. Na verdade não era clipe de música, eu acho que era apresentação ao vivo, cara. A última vez que eu escutei foi há 10 anos esse CD também, não sei se funciona ainda. Só que eram músicas dessas bandas aleatórias, assim, né? Que 20 maiores de todos os tempos. Então tinha lá uma dos Beatles, tinha uma do. Mas era banda, tinha uma do Guns N' Roses, tinha uma do Led Zeppelin, tinha uma do Aerosmith, que eu lembro, tinha... Era bem da hora, mano. A Rolling Stones também fez a sua, com mais de 500 álbuns, onde esse daqui é o pódio. Você concorda com essa lista? Não, mas isso daqui é o quê? 200... Ah, não. Fez a sua, com mais de 500 álbuns, onde esse daqui é o pódio. Esse daqui é o 500 álbuns de todos os tempos, né? Daqui, cara, sinceramente, o único que eu escutei um pouco é o Miss Education da Lauryn Hill aqui, cara, que eu escutei uma época, mas mais o começo dele. Abbey Road eu escutei umas músicas, né, mas muito pouco, e em Nirvana eu só conheço uma música, né, tem até trauma disso. Pódio. Você concorda com essa lista? Deixa aí nos comentários. Eu não sou o maior. Eu já tive minha fase de escutar um pouco de rock, mas eu escutava mais aquele rock 2010 ali, dos anos 2000 ali, Red Hot, essas coisas, né, cara? Nunca fui. Mas muito pouco, eu era muito novo, né? Então eu era poser, por assim dizer, né? E hoje em dia eu não escuto muito, então. Camada 2. Robert Johnson. Essa história é um clássico. O Robert Johnson foi um dos maiores guitarristas de todos os tempos, sendo músico de rock blues lá no começo do século passado. E o que chamava a atenção sobre ele era a sua habilidade no violão e na composição das suas músicas. Não é à toa que até hoje o cara é lembrado como uma das lendas do rock blues. Mas o que marcou mesmo ele foi a sua vida repleta de mistérios, e com boatos de que ele teria supostamente feito um pacto com o demônio para conseguir as suas habilidades com música e seu sucesso. Essa lenda sugere que o Johnson vendeu a sua alma ao diabo numa cruzilhada nas ruas 61 e 49 de Clarkdale, no Mississippi, onde hoje é um local bastante conhecido por conta da lenda. Ele teria ido lá com seu violão e uma garrafa de uísque adulterado, e teria manifestado o diabo com um toque da sua gaita. O diabo então teria pegado seu violão, afinou ele em um tom baixo e devolveu. E em troca da alma do cantor, ele se tornaria um dos maiores músicos de todos os tempos. E sim, é aquele episódio de Supernatural. A lenda foi difundida por John House, outro cantor de blues da época. Alguns fatos que são usados como prova para essa teoria são as músicas do cantor. Ele escreveu um total de 40 músicas na carreira inteira, mas chegando a gravar 40? Somente 29. E em muitas delas... Nossa, absurdamente pouco, né? Ele cita o diabo. Robert morreu em 1938 com apenas 27 anos, sendo o primeiro do Clube dos 27. Nossa, será que o Clube dos 27 tem a ver com o pacto do Johnson? Óbvio, não dá pra confirmar nenhuma dessas teorias, mas é... Não sei, eu acho que é mais provável dizer que todos os outros cantores dessa lista aí também tinham um pacto, na verdade. Bastante interessante pensar sobre. Não, mas é bem interessante, essa história é bem assustadora, né, cara? Eu bati o olho nele, lembrei na hora, não é nem porque eu sou tão conhecedor assim, cara. Eu já tinha até, eu lembro, eu não sei se eu assisti na época, mas eu lembro que tinha um documentário, acho que na Netflix, chamado O Diabo na Encruzilhada, que acredito não, falava sobre isso, mas eu não lembro se eu assisti ou se eu só vi e pesquisei sobre o que é, sabe? Se eu vi só a sinopse, eu acho que é possível isso, que eu não assisti, só vi a sinopse da parada. Mas recentemente, eu vi gente reagindo àquele vídeo do JJ, a presença do diabo em Hollywood, cara. Eu lembro o vídeo de quem exatamente que eu vi reagindo a este vídeo, mas lá falava sobre ele, então por isso que eu tô na memória.
Like the Wind. Essa foi simplesmente a maior busca da história da comunidade Lost Wave. A tal música mais procurada da internet. Like the Wind é uma música de New Wave do começo dos anos 80. Essa música foi passada pela primeira vez em uma rádio alemã, mas naquela época a música não teve nenhum tipo de sucesso e só passou algumas vezes na rádio, onde pouquíssimas pessoas conseguiram salvar. Corta então para 40 anos depois, em 2019, onde essa música volta a ser comentada do nada por conta de um brasileiro chamado Gabriel Vieira. O Gabriel fez diversos posts em vários subreddits perguntando sobre a música e se alguém sabia a origem dela, onde, claro, ninguém sabia. Isso acabou chamando a atenção de diversas pessoas, que se juntaram para buscar a origem da Like the Wind, criando até um subreddit próprio para essa música. Começou então uma pequena busca por essa música numa época onde a comunidade Lost Wave nem sequer existia. Bom, foi assim até o youtuber Wang lançar o vídeo The Most Mystery Song on the Internet, que hoje conta com mais de 1 milhão de views. E foi daí que as pessoas começaram a levar bastante a sério essa busca. A maior aposta que existia entre as pessoas era a banda romana State in the Motion, por conta do vocal que era bastante semelhante ao da música. Mas aí que tá. Quando foram procurar pelo vocalista dessa banda, descobriram que o cara tava desaparecido desde os anos 80. Pô, só colabora mais com a teoria, né? E os outros membros, dane-se, eles só negaram a participação na música, então com certeza não era do State in the Motion. As buscas ficaram bastante desamparadas e até esquecidas entre 2022 e 2024. E nessa época, a comunidade Lost Wave cresceu bastante e outras músicas misteriosas foram achadas por conta disso. Mas a música que deu origem a essa comunidade ainda não tinha nenhuma pista dela. Isso até 2000. Eu já tô perdido, porque eu gravei, quando eles acharam essa música, eu gravei um vídeo aqui no canal, eu não vou lembrar de quem, mas eu acredito que era um vídeo do Rentune, cara, se vocês pesquisarem, vocês vão achar. 24. Quando um usuário no Reddit disse sobre um evento organizado pela rádio NDR, que visava mostrar bandas que isso é antes ainda. estavam em ascensão na região da rádio. E esse evento bate com o local e com a época onde aquelas pessoas que salvaram a música nos anos 80 relataram que tinham ouvido. A busca por essa música finalmente tinha achado uma direção, e dessa vez o objetivo era achar coisas relacionadas à NDR dessa época. Então, em novembro de 2024, um usuário no Reddit postou que achou a música. Procurando em arquivos da internet, ele achou o jornal que falava sobre a rádio NDR, onde a rádio citava a banda Fex. A pessoa conseguiu entrar em contato com uma das pessoas citadas nesse jornal e perguntou sobre a música misteriosa. E adivinha, a pessoa realmente tinha a música. Ela estava em uma demo com outras duas músicas e o seu nome original... Cara, e é muito maneiro, né, cara? Porque olha a estética da parada, cara. É incrível, assim. Não dá pra acreditar mesmo que... É Subway of Your Mind. Não era exatamente aquela que o Gabriel queria achar. É porque era uma versão, mais como uma versão final daquela música, mas finalmente a maior busca por uma música da história da internet tinha acabado. Mas Subways of Your Mind é um nome horrível, né? Era muito mais legal Like the Wind. The Dark Side of the Rainbow. Essa é uma música que mistura o clássico de 39, O Mágico de Oz, com o álbum de 70. Mas a música é muito boa, né, cara? Isso que é muito doido. Que depois eu lembro que os caras até falaram com os artistas dessa Fex aí, os caras, sei lá, fizeram brincadeiras e tal, porque os caras não sabiam que essa música era tão popular na internet. E é curioso, imagina você produz uma música quando você é jovem, sei lá, você tem uma banda de garagem, igual possivelmente era eles, e você produz uma música e depois você segue tua vida, o cara, sei lá, vira bancário, vira não sei o que, os caras vão pra outra profissão, assim, aleatória, né, deixam de ser músicos, e depois quando você tá lá, velho já, pô, do nada tua música tá bombando na internet, ou num meio de comunicação que nem existia na época que você criou ela. E, pô, é incrível, né, cara? Os caras devem ter ficado muito felizes, cara. É muito legal. The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. Essa lenda afirma que o álbum seria supostamente uma trilha sonora para os primeiros 40 minutos do filme O Mágico de Oz. Essa lenda surgiu em 95, quando um jornalista publicou no jornal um artigo que dizia para as pessoas tocar o álbum junto ao filme, e que isso geraria diversos momentos de sincronia, e que o filme seria até mesmo um grande videoclipe para o álbum. Os membros do Pink Floyd foram diversas vezes questionados sobre isso, se o álbum foi propositalmente montado para lembrar o filme, onde todos eles claramente negaram. E inclusive seria impossível criar essa sincronia nos anos 70, já que os filmes daquela época eram todos em VHS, e tudo envolvendo produção musical era bem mais rústico do que dos dias de hoje. Então não seria possível eles... Impossível não seria, né? Eles podiam ficar assistindo o filme lá e compondo enquanto tava, até porque... Ficarem passando e repassando o filme várias vezes, pausando e criando uma sincronia. No final, isso só foi pura coincidência. Mas afinal, realmente combina o álbum e o filme? Bom, eu já fiz esse teste antes e eu posso dizer o que realmente aconteceu. É o seguinte, você vai iniciar o... Então, porque eu ia falar isso, porque eu já fiz esse teste também quando eu era mais novo, cara. Quando eu era mais novo...
Eu lembro que tinha no YouTube, cara, só que eu pesquisei um tempo depois disso, eu acho que se... Eu acho, mas não tenho certeza que isso daqui foi citado no outro iceberg que trouxe da música ou em algum momento no canal, porque me despertou me buscar, eu buscar isso, pesquisar isso de novo, e eu não achei esse vídeo no YouTube que compara, assim, ou eu tô só loqueando e nem procurei. Álbum exatamente quando o leão da abertura dá o terceiro rugido. E no começo não tem nenhum tipo de sincronia. No começo o filme e o álbum não tem nada a ver. Algum tipo de sincronia começa só em The Great Gig in Sky, que o auge do vocal acontece exatamente quando o furacão está destruindo tudo. E logo depois o vocal se acalma quando a Dorothy desmaia, e a música termina perfeitamente quando a cena do furacão acaba. E o mundo de Oz é apresentado com a abertura da faixa Money. O que eu tenho que admitir, realmente deu uma trilha sonora muito boa e bonita, mas no final é só isso, não tem muito mais de interessante o que comentar. O maior momento de sincronia foi em The Great Gig in Sky, mas, cara, só vale a pena você fazer esse teste se você realmente quiser reassistir o filme de um jeito ou se você gosta muito do álbum, cara. E se você tiver 40 minutos sem nada pra fazer. Eu realmente queria saber o que as pessoas sentiram com isso lá nos anos 90, que fez todo mundo ficar tão eufórico em relação a isso que até hoje o Pink Floyd é questionado e isso virou meio que uma lenda urbana. Mas, cara, mas não era só isso, não. Eu sei, eu lembrava dessa parte isso daí, só que tinha umas outras sincronias, tipo, quando ela abre a porta e fala, sei lá, ó, open. Tem uma que eu lembro certamente, que é uma hora que ela corre, e eles falam bem no momento que ela corre, eles falam run na música, tipo, run, daí ela sai correndo, tá ligado? Tipo assim, tem umas sincronias que são bem estranhas, cara. Então, mas era um vídeo que tinha até legenda, assim, ó, mostrando, ó, isso aqui aconteceu, não sei o que, estão explicando, enfim, pesquisei aí, vê se vocês acham, cara, é bem interessante rodar esse teste aqui. Não sei se foi intencional, cara, mas... acredito que não, mas que tem coincidências bem legais. Tem, na metade do iceberg para dizer que agora... E acho que super combina, né, cara? Mágico de Oz e Pink Floyd, né? Acho que tem a opção de seja membro no canal. Tudo que você viu até esse momento foi disponibilizado em acesso antecipado para os membros. Então, se você quer ficar por dentro do making off dos vídeos, ter acesso antecipado às postagens e ter o seu nome citado no começo de cada vídeo, você pode virar membro por apenas R$ 1,99 por mês. Quem quiser virar membro aí do canal também, cara, ajude aí, vire membro também do nosso mano aí, Coffee Wizard. Só que eu quero aproveitar esse gancho, porque eu vou colocar o nome da galera que virar membro lá no vídeo do canal 2, tá? No iceberg, eu vou colocar lá no meio, eu esqueci de colocar nos outros vídeos, mas esse eu vou colocar, tá bom? É um jeito alternativo de você me ajudar a não depender somente do AdSense do YouTube, e claro, você também vai estar ajudando um criador. O meu tá um pouquinho mais caro, tá R$2,99 se eu não me engano, mas tem vídeo toda semana aí, vídeos a mais, então torne-se membro lá que tem coisas bacanas, sabe? Eu digo isso, cara, porque eu não sei se é o caso do Coffee Wizard, mas não é uma crítica. Não é uma crítica, estou falando que a maioria dos membros que eu vejo aí, de galera que abre clube de membros aí no YouTube, geralmente é só mais como um apoio, né? Eu tô dizendo isso porque... porque como ele falou 1,99, fiquei meio constrangido do meu ser mais caro que o dele, né? Mas é porque eu, de fato, estou produzindo conteúdo ali, tá bom, gente? Então, me desculpem. Me desculpe. Mas eu coloquei a ideia de quase 2 anos. O gênero rock surgiu nos anos 40 e 50, a então partir de outros eu do passado. O blues, o gospel e o jazz. Estilos esses que foram criados por músicos negros. Pessoas como Chuck Berry foram pioneiros do som que viria a se tornar o rock depois. E o Elvis cresceu ouvindo esses artistas pioneiros, já que ele nasceu em uma região dos Estados Unidos onde esse tipo de música era muito influente. E o Elvis ficou famoso justamente fazendo covers dessas músicas. E vale ressaltar que os Estados Unidos e foi naquela época um país cheio de segregação racial. Então, quando um artista branco apareceu cantando aquelas músicas, o público norte-americano deu muito mais credibilidade e atenção, fazendo o rock crescer. Então, há uma discussão se o Elvis é ou não digno dessa alcunha de rei do rock, ou se isso na verdade só não está apagando a história dessas outras pessoas que foram injustiçadas naquela época. Cara, eu particularmente acho isso muito mais culpa do público e da indústria musical em si do que do próprio Elvis. Ele publicamente reconheceu artistas como o B.B. King e o Chuck Berry. E outra, né, cara, pra você ser conhecido como o rei de uma parada, você não precisa ser necessariamente o pioneiro. O Michael Jackson é o rei do pop, ele não inventou o pop, por assim dizer, né, cara? Ou você fala que o Roberto Carlos é o rei da música brasileira? Bom, eu suponho que já existia música brasileira antes do Roberto Carlos, né? Então, entende o que eu quero dizer? E ele disse em entrevista
revistas que a sua música vinha dos negros do sul dos Estados Unidos. Além disso, os covers em álbuns eram muito comuns naquela época. Os próprios Beatles tinham vários covers nos seus primeiros álbuns. Então, no final, eu acho que isso foi uma consequência muito mais da segregação racial na indústria do entretenimento e pelo próprio público norte-americano, que se importa muito mais com quem está cantando do que pela música em si. Não, mas também porque o Elvis também tinha qualidade, né, cara? Não dá pra falar assim que também. Porque senão eu acho que você vai pra um lado de dizer, pô, o Elvis só fez sucesso com essas músicas porque ele era branco, mas. Ele teve, como eu posso dizer assim. Ele conseguiu também por causa disso, mas também porque ele tinha muita qualidade, né, cara? Entendeu? Porque senão eu acho que você tá querendo desmerecer um pouco o Elvis, né? Falar que ele não tinha qualidade, só porque ele era branco, ele tava roubando músicas e ficou famoso. Não acho que era isso, ele tinha qualidade também e mereceu se tornar famoso, né, cara? Mas uma coisa é fato, né, cara? Que muito mais recentemente a gente tem outro exemplo disso daqui, que foi o Eminem, né, cara? Que até fala na música lá, acho que é em Without Me, né? Que ele fala que fez como Elvis, roubou a música dos negros pra ficar famoso, pra ficar rico, algo assim, né? Mas. E pior, cara, que, não ironicamente, isso tem um paralelo bem grande, cara, porque depois do Eminem, cara, que o hip hop se torna mainstream pra valer mesmo, né, cara? Claro que você já tinha artistas muito famosos antes deles, mas globalmente falando, nem se compara, né, cara? A origem de House of the Rising Sun. Você com certeza conhece essa música. House of the Rising Sun é um clássico que marcou a banda The Animals, depois do cover que eles fizeram lá em 64. É um musicão, mas, cara, os caras com esse cabelinho de Beatles aí é muito ridículo, né, cara? Foram eles que escreveram essa música. Acontece que o autor original dela é completamente desconhecido. Não se sabe quem escreveu e compôs ela. O que sabemos é que a música foi feita em algum momento do século XIX. E ela foi passada de geração... Século XIX? Uou, em geração assim, desde então, mudando uma coisinha aqui e ali na composição nesses anos. O máximo que nós temos de histórico são alguns músicos que cantaram ela no começo do século passado. A gravação mais antiga dessa música é de 33, pela cantora Georgia Turner. E desde então teve outras versões até chegar na do The Animals, em 64, que praticamente virou a versão definitiva dessa música. Mas como surgiu essa música, o motivo pela ter surgido e principalmente o autor nunca foi documentado. Muito interessante. A música talvez pode ter vindo aos Estados Unidos por imigrantes britânicos e irlandeses, mas de novo não se Quase sabe... como se fosse uma música folclórica assim, né, cara, de tradição oral, né, bem interessante. Agora sobre a letra, algumas teorias dizem que a música fala sobre um lugar que realmente existiu, chamado Rising Sun, que seria um bordel, uma casa de apostas ou qualquer outra coisa desse tipo, e a música alerta sobre os pecadores desses vícios, utilizando o lugar como referência. Ou então a casa do sol nascente pode ser só uma metáfora, dizendo, olha, não siga por esse caminho que isso vai acabar com a sua vida. O que sinceramente é bastante estranho pensar que uma música tão conhecida assim simplesmente não tem nenhum tipo de origem documentada. Tudo que nós temos é especulações e a música provavelmente... mas é muito mais legal, torna a música muito mais interessante, na minha opinião, caramba. Então só de terem traduzido ela pro inglês já deve ter se perdido bastante coisa. Além das várias adaptações na letra que foram feitas passadas as gerações, porque a música foi passada de boca a boca. Você vê claramente que o jeito que a melodia já era diferente no jeito que aquela mulher estava cantando. Então pode ser que a música que nós conhecemos hoje não tem nada a ver com a versão original dela. E até mesmo o próprio significado que eu acabei de falar não pode ser totalmente confiado. Que Deus lá sabe quanto que essa música mudou nesses anos. Ok, legal, cara. Muito maneira essa curiosidade. Charles Manson e os Beach Boys. Sim, o Charles Manson, aquele criminoso norte-americano, líder de seita, tinha envolvimento com a história do rock. Durante um tempo, o Charles Manson e a sua seita ficaram... Aliás, eu nunca trouxe um vídeo sobre ele, né? Vocês gostariam de ver um vídeo aqui no canal sobre ele, cara? Deixa nos comentários aí. Na casa dos Beach Boys. Essa história começou em 67, quando o baterista dos Beach Boys conheceu o Manson, depois de dar uma carona para as duas seguidoras dele. E o Manson, que já escrevia algumas músicas e queria entrar no mundo da música de Hollywood, se aproximou mais da banda. Os membros acharam ele bastante carismático e inteligente, e viam ele com admiração, principalmente por ele ter tido todo
todos aqueles seguidores. A banda chegou a pagar um estúdio para gravar algumas músicas do Manson. E em pouco tempo, a seita inteira do cara já estava vivendo junto com a banda. Mas é claro que isso não durou muito tempo. O Manson escrevia suas músicas e uma delas era Cease to Exist, que foi gravada pelos Beach Boys em 68, mudando o nome para Never Learned Not to Love. O que detalhe, eles não acreditaram Manson como compositor original dessa música. O que, sacanagem, hein? Claro que deixou ele muito furioso. Mas esse acontecimento fez o Manson e a sua seita se afastarem da banda e da indústria musical. E ele acabou ficando cada vez mais paranoico e obcecado com as suas ideias loucas. Não roubaram, né? Mas descreditaram, né? Depois, em 69, o Charles Manson e a sua família foram responsáveis pelo de Sharon Tate, uma atriz que estava grávida na época de 8 meses, e outras pessoas que estavam com ela no dia. Os Beach Boys nunca mais comentaram nada sobre o Charles Manson em suas entrevistas. Claro, essa história mostra como pessoas maldosas podem estar em qualquer lugar e fazer o que você nunca imaginaria. Claro, a banda não tem nada a ver com isso, eles não devem ser culpados, mas imagina o peso na consciência que esses caras não ficaram de ter se envolvido com uma pessoa como o Charles Manson. Eles não têm culpa nenhuma, né? Assim, eles não teve nada que eles fizeram ali que interferiu ou que tipo assim, que... Bom, ele falou, né, eles não terem acreditado, mas não foi isso que fez, sabe? Claro que eles talvez não, com certeza eles se culpam por isso, mas não foi isso que causou, né, cara? Muito interessante. Uma coisa que também há de se comentar do Charles Manson que ele não falou, cara, é que ele era daquele envolvimento com os Beatles também, não tinha uma música lá dos Beatles que ele via com, tipo, um manifesto, cara, eu não lembro qual que era. Tinha uma parada dessa também, não era? Ou eu tô confundindo, cara? Enfim, mas já que chegaram até aqui, gente, por favor, deixa um like, se inscreva no canal, não custa nada, vocês vão estar me ajudando muito, vão estar dando aquela força. Além disso... Nossa, eu virei nordestino do nada, que eu falei com um sotaque estranho. Além disso, entre na nossa comunidade do Discord aí pra estar sempre trocando aquela ideia. E também no meu canal 2, pro Iceberg das Religiões, que eu tô produzindo lá, que logo vai estar pra vocês assistirem, tá bom? Camada 4. Mayhem. Beleza, vamos falar dessa banda. Foi uma das principais bandas da cena de black metal lá da Noruega, lá nos anos 80 e 90, e foi responsável por muitas bizarrices e crimes. A banda surgiu nos anos 80 com inspirações no Venom e no Slayer, fazendo um som bem hardcore. Os dois principais integrantes dessa história são o vocalista Dead e o guitarrista Euronymous. O Dead era uma figura bastante conhecida dentro da cena, e ele tinha esse apelido por conta da sua obsessão doentia pela... E que inclusive foi ele que popularizou o corpse paint dentro da cena, porque ele queria passar essa imagem de um ser... Inclusive ele pegou essa ideia do Sarcófago, uma banda de black metal brasileira. O Dead andava com de animais, ele enterrava suas próprias roupas para deixá-las com aspecto de decomposição e outras coisas que eu não posso nem comentar aqui. Ah, e lembra do Euronymous? Então, ele e o Dead não tinham uma relação nem um pouco boa, com inclusive o Euronymous incentivando o Dead a Vocês vão perceber que o Euronymous era uma pessoa bem desprezível. E em 1990, a banda comprou uma casa no meio da floresta que eles usavam para ensaiar. Até que um dia, em que o Dead foi deixado sozinho na casa, supostamente de forma proposital pelo Euronymous, ele e adivinha assim, quem encontrou? Supostamente de forma... Eu acredito que o Euronymous... Eu não lembrava pra mim que o Euronymous não tinha nada a ver com o falecimento dele. O bizarro é o que o Euronymous vai fazer agora, né? Sim, o Euronymous. Ele chegou na casa, viu o corpo do Dead e resolveu voltar até a cidade, comprou uma câmera fotográfica e tirou uma foto do corpo. O cara foi e voltou, né, ainda. Isso daí que eu que ele só tinha chegado e tirado. Que posteriormente foi usada como capa... Ele teve tempo de pensar nisso. Bom, ele pensou pra caramba que ele ainda fez... de um álbum do Mayhem. E que ele, inclusive, usou bastante desse acontecimento para capa de uma fotográfica e tirou uma foto do corpo. E que posteriormente foi usada como capa de um álbum do Mayhem. E que ele, inclusive, usou bastante desse acontecimento para promover a banda. Sim, os caras eram doentes nesse nível. A morte do Dead mudou a cena do black metal. Não só os outros integrantes ficaram putos com a atitude do Euronymous, mas também ele criou várias rivalidades com muitas outras pessoas na cena, incluindo o Varg, o fundador e único integrante da banda Burzum. Varg era outro despirocado da... Cara, isso aqui é uma maluquice do caramba, né, cara? Você ser fundador de uma banda que literalmente só você... Não é mais fácil você usar teu próprio nome ou usar o nome da banda pra você, né? Como nome artístico. Tipo, por que você criou ali uma banda de um homem só, né, cara? Não faz sentido isso. Esse aqui, em 93, matou o Euronymous com 23...
O cara foi julgado e ainda alegou legítima defesa. Ele foi preso e condenado a mais de 21 anos de cadeia, que é a pena máxima lá na Noruega. Ele foi liberto em 2019, se eu não me engano, e hoje ele vive com a família dele lá na França, onde ele faz bastantes vídeos problemáticos, onde inclusive ele compactou bastante com o bigodudo lá da Alemanha, conquistando inclusive uma legião de seguidores dele. Esse caso do Mayhem é bem conhecido pela comunidade do black metal, Vários seguidores, inclusive tem um rapper negro norte-americano de Chicago que tava usando uma roupa igualzinha essa daí que ele tá usando um tempo atrás aí numa foto, cara. É, são tempos ruins, amigos. Se você não conhece, é muito bizarra essa história. Everywhere at the End of Time. Cara, como eu queria falar sobre isso aqui no canal. Everywhere at the End of Time, ou Em Todo Lugar no Fim dos Tempos, é uma coletânea de 6 álbuns feitos por Leland Kirby, sob o nome de The Caretaker. O objetivo dele com esse projeto foi simular uma experiência com o Alzheimer. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que progressivamente destrói os neurônios da pessoa, o que causa perda de memória, perda da capacidade cognitiva e até mesmo a perda da noção de realidade. Depois de um tempo, o indivíduo para de entender o mundo ao seu redor, para de interpretar os sentidos e se torna basicamente um cadáver com vida. Sem pensamentos, sem memória, sem nem saber o que é. Não vou me estender muito aqui, que eu já falei sobre isso em alguns vídeos de iceberg, e também não é muita temática do vídeo, mas Alzheimer, na minha opinião, é a doença mais triste que tem. Tá, que a mais triste não é, né? Deve ter aquelas que você fica com dor lá, não sei. Sei lá, não sei, mano. Mas Alzheimer é uma doença muito triste. Só que também, cara, vamos ser sinceros, é uma doença que é mais triste pra família do que uma pessoa em si, né, cara? Porque a pessoa nem sabe, né, que tá com a doença, basicamente. É de verdade. Vezes, né? E o pior de tudo é que não existe cura para o Alzheimer. Falando assim já parece algo bastante bizarro, e o The Caretaker tentou condensar tudo isso na música. Os álbuns representam os estágios do mal de Alzheimer, e as músicas são memórias. Quando você ouve, é como um idoso relembrando seu passado, com as músicas sendo samples de clássicos do século passado. No primeiro álbum, tudo está claro, mas ainda com uma estranheza. Você percebe que tem alguma coisa errada com essas músicas. Um pouco de perda de memória, mas nada muito significativo. As coisas começam a mudar de verdade no segundo álbum, e dá a entender que é aqui que o paciente descobre sobre a doença e que terá que viver com ela. Agora os ruídos, o reverb e a música parece fraca, tentando se levantar aos poucos, mas não conseguindo. A memória tá começando o iceberg de Everywhere at the End of Time? Não é possível, cara. Como assim, cara? Fugir do paciente, mas ele não aceita isso. Ele tenta a todo custo se lembrar e se manter são. Mas agora no terceiro álbum é quando as músicas estão realmente bastante fracas. A distorção está muito maior e parece que elas não fazem sentido às vezes. E tem momentos que a música começa a flutuar e as notas parecem distantes de você. Mas essas mesmas notas parecem desaparecer depois de um tempo. Mas será que são as mesmas músicas ou as mudas... tipo assim, são as mesmas músicas que a cada álbum vão se modificando? Ou cada álbum é uma música diferente, né? Ao ponto da música começar de um jeito e terminar de outro. Como se o paciente estivesse tentando se lembrar, mas enquanto ele tenta, ele só se esquece cada vez mais. E o quarto álbum pra frente é o fim. O cérebro já não consegue separar os acontecimentos e uma música entra por cima da outra. Momentos se repetem o tempo todo e uma confusão sem fim começa. Aqui é o fim da razão e da percepção. O paciente se vê com suas memórias permanentemente distorcidas e um estado quase que vegetativo, sem saber quem ele realmente é. Caraca, essa música é disso daí? Sério? Meu Deus, eu já escutou tantas vezes essa música aqui no canal, eu não fazia ideia, cara, que legal. Nossa, eu de verdade não fazia ideia, a gente já viu tanto essa música aí, né, cara, os caras usam tanto essa música em vídeos. Legal, cara, maneiro. Meio triste, né? Bro. Olha o sexto álbum. E por fim, o estágio 6. A doença já está em um estado tão avançado que o paciente não sabe nem o que é lembrar. O Alzheimer não é apenas uma doença que causa esquecimento. Ele é o fim da vida de um dos jeitos mais cruéis. A pessoa... isso é verdade, cara. A pessoa vira um ser ambulante ali, mas que não é mais uma... Aquela pessoa que você conheceu muitas vezes não existe mais, né? Cadê eu
Eu já falei essa história 1000 vezes aqui no canal, mas eu vou falar de novo porque eu gosto muito de falar ela. Eu acho que eu vou falar uma coisa que eu não lembro se eu falei nas outras vezes, cara. Que tem um parente meu que um parente, tipo um tio de segundo grau, assim, que a mãe dele teve Alzheimer, né? Daí a gente foi visitar, uma única vez, a senhora já faleceu há alguns anos atrás. A gente foi visitar ela uma vez, há muito tempo, e daí eles moravam, tipo, num sítio, e daí... Eu já falei isso aqui várias vezes, que ela tinha Alzheimer, não lembrava de nada, assim, não lembrava de nada, cara. Os caras falavam, eu lembro certinho de falar, eu era muito criança, eu devia ter uns 8 anos, assim, cara. Mas eu lembro, teve coisas que me marcaram, que falavam que não podia deixar uma panela de óleo em cima uma panela, sei lá, porque eu falei uma panela, uma garrafa de óleo em cima da... É porque panela, porque eu acho que eles falaram panela, mas deve ser porque, tipo, sei lá, você coloca... Se vai fritar um ovo, você joga, assim, o óleo antes ali, né? Daí se você deixasse, ela ia lá e tomava, por exemplo, né, cara? Mas outra coisa que... Só que o que foi mais marcante de tudo isso foi a hora que a gente tava indo embora. Que a hora que a gente tava indo embora, todo mundo se despediu, e na hora que despediu dela, ela ainda falou bem assim, vão com Deus, tá ligado? Tipo assim, ela, poxa, chegou até a arrepiar, cara, sinceramente, assim, porque é como se na hora de despedir ela tivesse tido um lapso de memória, assim, né, cara? Isso é muito triste, mas assim, não sei, cara, não sei, é só muito doido, né? Possíveis. E faz uma pessoa que viveu tanta coisa durante a vida ser apagada sem nenhuma das suas memórias, como uma vida que nunca nem chegou a existir. Ouvir todas as 6 horas é uma experiência inigualável e um banho de água fria. Nos comentários as pessoas compartilham suas experiências com outras pessoas que sofreram com Alzheimer e como esse projeto mudou a forma delas de pensar, incluindo eu, que já ouvi essas músicas centenas de vezes. E todas as vezes que eu volto é como se fosse exatamente como a primeira vez. Que legal, cara. Um dia, eu não sei qual que é o tamanho desses álbuns, mas um dia eu vou passar por essa experiência aí, cara. Enfim, daria até pra gravar, cara. Um dia eu poderia fazer uma live aí na Twitch reagindo a esse álbum inteiro aí, que vocês achariam, mano. Mas seria legal, seria uma experiência interessante. Apagar toda a luz, assim, ficar só eu escutando a música e trocando uma ideia sobre Camada elas com 5. vocês. Daniel Johnston. Daniel Johnston nasceu em 1961 em uma cidadezinha religiosa e conservadora nos Estados Unidos. Pela direita não parece um pouco o Mr. Beast, não, cedo, cara? ele era um garoto taxado como estranho, tímido, sensível e Ele retraído. mesmo. O que só piorou depois que ele foi Não é o Mr. Beast, é o cara, é o Johnston. diagnosticado com bipolaridade e esquizofrenia. Sendo muito solitário, ele passava horas desenhando personagens próprios e aprendendo a tocar instrumentos e gravar o que ele tocava. O Daniel começou as suas gravações no porão de sua casa. Não eram músicas pensadas para serem tocadas em rádio e afins, mas sim o jeito dele lidar com a sua vida e tentar se expressar. As músicas falavam sobre o amor, a dor, responsabilidade, tudo com um ar muito caseiro, gravado em fitas. Hoje, essas músicas dos primeiros álbuns, como Song of Pain ou Hi, How Are You, estão disponíveis na internet. E essas músicas, apesar de serem simples, passam uma sensação tão sincera, passavam a dor que ele sentia de uma forma crua. Você sente que ele foi uma pessoa reprimida a sua vida toda e que ele começou a compor músicas como uma forma de fugir da sua realidade. Um exemplo desses sentimentos é a música True Love Will Find You in the End. A música que ele escreveu para a garota que ele Que nome interessante, hein? amava. Os dois nunca chegaram a ficar juntos, mas o Daniel escreveu sobre amor para ela até o fim da sua vida. O Daniel era completamente desconhecido até os anos 90, quando Kurt Cobain começou a utilizar camisas do álbum Hi, How Are You. Ele até produziu alguns álbuns mais trabalhados e fez shows, mas nunca quis se dedicar totalmente como cantor por conta da sua bipolaridade e da sua esquizofrenia. Eu conheci o Daniel há alguns anos por uma recomendação de uns amigos, e eu lembro de ter devorado todo... Não, do jeito que ele faleceu, pareceu que ele tinha conhecido assim, sabe, conversado. Assim, toda a discografia dele, e mesmo anos depois, esse é o único tópico em que eu realmente não consigo descrever pra vocês com precisão o que é. Tudo que eu tenho pra dizer sobre o Daniel é que, por favor, busquem mais sobre o conteúdo dele e pesquisem mais sobre. Ele tá tão abaixo assim no iceberg porque ele simplesmente não é muito comentado e é bastante desconhecido. Legal, hein, cara, eu vou tentar escutar esse álbum um dia aí também, vou deixar marcado aí da gente ouvir um dia.
É bem irônico que no mesmo dia que eu conheci o Daniel Johnston e me apaixonei pelas músicas dele, eu Projeto também conheci o álbum Mussantropia. mais horrendo, extremo e propositalmente insuportável que eu já vi na minha vida. Stalag é um grupo que, ainda bem, nunca realizou nenhum show e todos os integrantes são completamente desconhecidos. Eles têm 3 álbuns, mas o que eu vou falar aqui é o Project Misanthropia. Um álbum que busca mostrar o sofrimento humano de forma mais crua possível. E como eles fizeram isso? Bem, um dos membros fazia parte de um hospital psiquiátrico e conseguiu 7 pacientes. O grupo alugou uma Ah, capela abandonada e pediu para que eles gritassem. Eles gravaram pacientes gritando, chorando, falando em delírios, além de outros pacientes que eles gravaram na clínica psiquiátrica. E em alguns casos, esses pacientes cara, sofriam de mas. esquizofrenia, psicose e tinham traumas mentais severos, Mas assim, extremamente. sinceramente, essa aqui pra mim não é nem música. É igual, tipo assim, é igual no iceberg dos filmes lá, que nas últimas camadas aparecem coisas que são só literalmente gravações de pessoas falecendo, né, cara? Pô, aquilo não é um filme, aquilo é uma gravação, sabe? Isso aqui é a mesma coisa, tipo, isso aqui não é uma música. Isso aqui, tipo, não é música, isso é uma gravação, é um áudio, sabe? Áudios de pessoas, sabe? Perigosos. E supostamente um dos pacientes teria até tentado um dos membros do grupo durante as gravações. Esses gritos foram então manipulados, sobrepostos, distorcidos e transformados em faixas Ah, longas, não, ó, então tem acompanhadas de sim. ruídos, estáticas e sons Ah, metálicos, ok, não, ok. Eu pensei que não tinha um trabalho, eu pensei que era só, literalmente só gravação, sabe? formando esse som. Ai. Bro! Bro, é sério? Ok, eu vou abaixar um pouquinho porque eu acho que vai estar alto, cara. Tô com medo. Tá. Muitos Pô, consideram esse tipo tava. de projeto uma forma de tortura. Cara, eu não vou mentir que tava até indo pra. A música tava até indo pra um lugar legal, cara. Quer ver? Ó, ó. Ó. Ó, tan. Ó, ela tava tipo. Pô, era só soltar o beat ali e começar o verso, cara. Muitos Pô, consideram esse tipo de projeto uma forma de tortura sonora, e outros veem como uma das expressões mais brutais do que a arte pode ser quando se desliga completamente de qualquer padrão comercial, estético e principalmente moral. Bom, se o objetivo desses caras era trazer uma sensação de dor, parabéns, porque eles realmente conseguiram. Eles têm outros álbuns mais ou menos na mesma pegada de pegar o sofrimento humano, ou seja lá o que eles queriam fazer com esse projeto, e inclusive depois que eles terminaram essa trilogia, eles mudaram de nome e fizeram mais álbuns. Bom, é o tipo de coisa que realmente merecia estar no ponto mais baixo desse iceberg. ok. Ah, foi da hora, mano. Gostei. Que vídeo incrível, cara. Ok, esse foi o vídeo do iceberg de artistas e músicas. Eu realmente Muito espero que bom, hein, você tenha cara. gostado do Olha, tem um vídeo vídeo. do Se você Yondu. tiver alguma sugestão de Ah, cara, ó, adorei, fantástico. Vou ver se eu trago mais vídeos desse Coffee Wizard. Eu confesso que eu tava inscrito no canal dele antes de gravar esse vídeo. Eu acho que eu devo ter salvado e assistir mais tarde esse vídeo, por isso que eu já era inscrito. Jack Stauber, legal, cara. Se vocês quiserem, eu posso trazer mais vídeos dele aqui. Enfim, ele posta poucos vídeos, né? Posta um vídeo em meses, né? Enfim, mas isso é bom, né, cara? É qualidade acima de quantidade, né? Enfim, muito bom, cara. Adorei o vídeo, foi muito legal. Deixem nos comentários o que vocês acharam de cada um desses tópicos e se vocês já tinham escutado essas músicas e conheciam essas histórias, tá bom? Se puder, deixa um like, se inscreva no canal. Tem vídeo todo dia ao meio-dia, 7 da noite. Tamo junto. É nóis.